Os seres humanos importam assim tanto? O princípio antrópico ganhou apoio entre os cientistas que se sentiam desconfortáveis com o acumular de coincidências, mas não nos dá explicações definitivas que se enquadrem na ciência atual. Tal como no caso das alforrecas, a evolução poderá ter criado uma equivalência entre o cérebro humano e as constantes do universo. Ou não. Podem coincidir por qualquer outro motivo, ou a aparente coincidência pode ser ilusória e poderemos vir a descobrir importantes divergências se continuarmos à procura. Existem várias áreas de controvérsia acerca do nível real de casualidade de tudo o que compõe o universo, mas, pelo menos, o gelo quebrou-se. A fixação total na aleatoriedade foi intelectualmente quebrada. As descobertas recentes de planetas que orbitam em volta de estrelas distantes, parecidas com o Sol, encorajaram a aleatoriedade, através da ideia de que poderão existir milhões e milhões de planetas potencialmente capazes de sustentar a vida. Se assim fosse, a Terra teria tido sorte na lotaria cósmica, mas não seria a única e talvez nem fosse assim tão especial. Copérnico poderia ser o último a rir. Para aumentar a sua credibilidade, o princípio antrópico foi formulado nas versões forte e fraca. O princípio antrópico fraco tenta tirar da equação qualquer concessão especial. Não faz qualquer alegação no sentido de que a vida inteligente na Terra fosse, de alguma forma, o objetivo da evolução cósmica iniciada com o Big Bang. O AP limita-se a dizer que o universo, se algum dia for totalmente explicado, deve estar em conformidade com a vida na Terra. Talvez as constantes que temos andado a medir contenham alguma margem de forma a que os nossos conhecimentos, embora corretos, sejam limitados à nossa perspectiva. Imaginemos uma abelha que só possa recolher pólen de flores cor-de-rosa. O princípio da abelha fraca diria que, como quer que se falasse da evolução das flores, deveria ser estabelecida uma ligação entre as flores cor-de-rosa e as abelhas. O facto de existirem muitas outras flores de outras cores poderia ter qualquer explicação que não envolvesse as abelhas. O princípio antrópico forte, SAP, faz uma alegação mais ousada, a de que não pode existir um universo cognoscível que não tenha seres humanos. A evolução do cosmos tem necessariamente de levar a nós. Muitos físicos mostram alguma resistência a esta sugestão, que transanda a metafísica. Um comentador travesso foi um pouco mais longe com o chamado princípio antrópico muito forte, que apresentou da seguinte forma: o universo surgiu para que eu, pessoalmente, pudesse discutir causa e efeito, especificamente nesta página web. Isto pode parecer uma brincadeira, levando o SAP a um extremo ridículo, mas se o universo tem de incluir seres humanos, não há qualquer razão lógica para que não possa incluir este momento específico. A causa e o efeito não têm uma mente própria. Se as constantes levam a resultados deterministas, por exemplo, deixar cair uma bola leva sempre a queda da bola no chão, é igualmente fácil que um momento no tempo, seja ele qual for, seja pré-determinado. Agora, já se percebe porque foi a crença na causa e efeito uma das crenças essenciais a decair na era pós-quântica. Não é razoável dizer que o Big Bang levou, inevitavelmente, a este momento preciso. À página que está a ler agora. À sanduíche de presunto ou à chávena de chá que tem junto ao cotovelo e às letras que formam o seu apelido. Um sistema de causa e efeito estrito significaria que o seu próximo pensamento ou a próxima palavra a sair-lhe da boca estavam pré-determinados há 13,7 mil milhões de anos. Ao transformar o sistema de causa e efeito escrito em probabilidades, a mecânica quântica atenuou esta dificuldade. Agora, vivemos com um sistema de causa e efeito suave, por assim dizer. Cada acontecimento emerge de um conjunto de probabilidades e não de uma reação em cadeia inflexível. Ainda assim, o mistério do universo
afinado não desapareceu. As probabilidades podem dizer-nos quais são as hipóteses de um elétron aparecer no ponto A do tempo e do espaço. Mas nada tem nada a dizer acerca de como os elétrons surgiram como parte de um universo afinado. Por analogia, se tivermos um amigo com um vocabulário de 30.000 palavras e soubermos também com que frequência ele usa cada uma delas, poderemos usar as probabilidades para calcular as hipóteses de a sua próxima palavra ser jazz. Talvez ele não goste de jazz e por isso a probabilidade seja muito baixa, de 1 em 1.867.054. É um grau de precisão bastante alto, mas, mesmo assim, não conseguimos explicar porque escolheu ele essa palavra. De cada vez que o termo jazz lhe sai dos lábios. Numa escala maior, o nosso domínio das probabilidades não pode explicar porque surgiu a linguagem nas sociedades primitivas, há centenas de milhares de anos. Tanto o princípio antrópico fraco como o forte permitem que a Terra deixe de ser uma partícula aleatória a flutuar no oceano cósmico. É difícil ultrapassar a proposição de que as constantes da natureza têm aqueles valores específicos porque o universo está construído para permitir o desenvolvimento da vida. Qualquer pessoa que alguma vez tenha passado uma tarde de ócio a construir um castelo de cartas sabe que a mais leve escorregadela de uma das cartas leva ao desabamento de toda a estrutura. Imaginemos que, em vez de um castelo feito de 52 cartas, estamos a construir o ADN humano, que tem 3.000 milhões de pares de bases. Os degraus químicos colocados a espaços ao longo do escadote torcido que constitui a dupla espiral. Recordemos que o processo de construção do ADN humano demorou cerca de 3,7 mil milhões de anos, desde os primeiros protótipos de vida na Terra, e que foram precisos 10 mil milhões de anos de existência cósmica para se chegar a esse ponto. Quantas escorregadelas poderiam, aleatoriamente, ter ocorrido pelo caminho, fazendo desabar o castelo de cartas do ADN? Demasiadas para poderem ser calculadas. Os nossos genes foram herdados dos nossos pais, mas nesse processo de transmissão ocorreram, em média, cerca de 3 milhões de irregularidades sob a forma de mutações. Essas alterações aleatórias no ADN, juntamente com mutações causadas por raios-x, raios cósmicos e outros aspectos do ambiente, lançam sérias dúvidas sobre a vida como uma criação acidental. A taxa de mutações aleatórias é estatisticamente verificável. Com efeito, esta é a principal forma através da qual podemos detectar por onde andaram os genes humanos depois de o primeiro grupo dos nossos antepassados humanos ter migrado para fora da África há 200 mil anos. As mutações no seu ADN funcionam como uma espécie de relógio que nos permite seguir o seu rastro. Por isso, a aleatoriedade tem argumentos poderosos a seu favor, enquanto, ao mesmo tempo, as estatísticas depreciam a aleatoriedade dada a frequência com que o ADN poderia ter-se perdido em 3,7 mil milhões de anos. Porém, todas essas escorregadelas foram evitadas e este fato turva as águas se quisermos transformar a aleatoriedade na única força a ter em conta. A vida está pousada no vértice entre a ordem e a desordem. Seja quais forem as suas restantes implicações, a afinação sublinha a forma misteriosa como estas duas características se entrelaçam. O corpo cósmico. Para um número cada vez maior de físicos, o problema da afinação só pode ser resolvido aceitando-se que todo o cosmos é uma entidade única e contínua, que funciona em harmonia perfeita, tal como o corpo humano. Toda a gente aceita que as células individuais do coração, do fígado, do cérebro e dos outros órgãos estão ligadas à atividade de todo o corpo. Se olharmos para uma célula isoladamente, a sua relação com o todo perde-se. Tudo o que vemos são reações químicas que ocorrem dentro, fora e através da célula.
O que não podemos ver é que essas reações fazem duas coisas em simultâneo. A nível local, mantém aquela célula viva, enquanto, a nível holístico, mantém todo o corpo vivo. Uma célula desertora que se separa das outras pode tornar-se maligna. Na perseguição incessante dos seus próprios interesses, dividindo-se infinitamente e matando outras células e tecidos que estejam no seu caminho. A célula maligna transforma-se num tumor canceroso. A ruptura da lealdade de uma célula para com o corpo no seu todo é, em última análise, inútil. O cancro é destruído no mesmo momento em que o corpo morre. Terá o universo aprendido a evitar a destruição há eões? Será a afinação uma salvaguarda cósmica que os seres humanos devem respeitar se quiserem sobreviver a longo prazo? Voltamos às histórias e mitos da criação e olhamos para estas perguntas dessa perspectiva. Os mitos emitem avisos deste género, desde muito antes da ameaça de caos criada pelos terroristas, hackers e pela destruição ecológica. Nas lendas medievais sobre o Graal, a fé era a cola invisível que mantinha o mundo unido. O pecado era o cancro que o destruiria. Quando os cavaleiros do Graal partiram em busca da taça que recolhera o sangue que escorrera do tronco de Cristo na cruz, a paisagem estava cinzenta e moribunda. O sofrimento da natureza refletia o pecado humano. O Graal era um objeto real, não apenas um símbolo da salvação e, por isso, era compreensível para uma população praticamente iletrada. De várias formas, a fé era uma ligação invisível ao Criador. Se o Graal pudesse ser erguido perante os olhos das pessoas, essa ligação provaria que Deus não as abandonara e a ordem natural seria preservada. Um único objeto isolado reverberou através de toda uma religião. Poderia mesmo dizer-se de toda uma visão do mundo. Aqui aplica-se mais um dito sarcástico do Sir Arthur Eddington. Quando o elétron vibra, o universo treme. Tudo no cosmos está interligado, tal como percepcionado pelo cérebro humano, porque é a mesma realidade que o move. Se houver outra realidade exterior, para além da percepção humana, para todos os efeitos ela não existe. Uma pessoa daltónica não torna as cores irreais. Há pessoas suficientes capazes de distinguir as cores para verificarem que elas existem. Mas, se todas as pessoas fossem daltónicas, a existência da cor não seria percepcionada pelos nossos cérebros. Acontece que os seres humanos não veem os comprimentos de onda infravermelhos e ultravioletas da luz, que estão para além da capacidade dos nossos olhos. Só podemos confirmar a sua existência através de instrumentos concebidos para detectar esses comprimentos de onda. Quando a escuridão do universo não contém qualquer luz ou radiação mensurável, a realidade torna-se muito parecida com uma banda de frequências de rádio onde só conseguimos apanhar uma estação, aquela que reconhecemos como o nosso universo. Voltando a olhar para o universo inicial, durante a fase em que os átomos começaram a aparecer, a teoria quântica sustenta que cada partícula de matéria era contrabalançada por uma partícula de antimatéria. Potencialmente, poderiam ter-se aniquilado umas às outras, transformando a vida do cosmos numa história muito curta. Mas acontece uma expressão a que estamos a habituar-nos, que havia ligeiramente mais matéria do que antimatéria, estando esse excesso calculado em cerca de uma parte por cada 1000 milhões. Esta foi exatamente a quantidade suficiente para permitir que toda a matéria visível da criação escapasse à aniquilação, dando origem ao universo atual. Um mistério secundário, a planura. A afinação, quando reduzida a constantes, parece abstrata e matemática. Mas, como em todos os enigmas cósmicos, existem provas visíveis em forma física à nossa volta. Um exemplo espetacular é conhecido como o problema da planura, um mistério secundário que aprofunda o mistério principal da afinação, levando os limites ao mais próximo possível do início da criação. Foram dados grandes passos no modelo da inflação exposto no último capítulo. A versão deste modelo geralmente aceito foi concebida pelo físico teórico Alan Guth em Cornell em 1979 e publicada em 1981. Segundo a descrição de Guth, o universo começou a expandir-se, não exatamente no instante do Big Bang,
mas uma minúscula fração de segundos depois. As provas da inflação do universo inicial a uma velocidade notável advêm de várias pistas. Uma é a quase uniformidade da radiação que emergiu durante o Big Bang e continua a impregnar o universo, ainda hoje. Outra é a quase planura do espaço. Planura é um termo técnico na física que se refere à curvatura do universo e à distribuição nele da matéria e da energia. Newton desenvolveu uma teoria da gravidade que a tratava como uma força, o que é apenas uma das formas possíveis de a ver, tal como explicada por Einstein. A relatividade geral descreve a gravidade em termos de geometria tridimensional, de forma a que os efeitos gravitacionais mais fortes ou mais fracos possam ser representados como uma curvatura no espaço. Quanto mais massa e energia estiverem envolvidas, maior será a curvatura. A curva pode inclinar-se para ambos os lados, para dentro, o que produz uma esfera como uma bola de basquete, ou para fora, produzindo um objeto largo como uma sela de cavalo. A física refere-se a estas formas como curvaturas positivas e negativas. Uma bola de basquete e uma sela podem ser representadas como superfícies bidimensionais, mas a curvatura do espaço, que ocorre em três dimensões, é mais complexa. Uma bola, por exemplo, tem uma parte interior e uma exterior, ao contrário do universo. A relatividade geral pode calcular quanta massa e energia no interior de um dado espaço o farão curvar-se para um lado ou para o outro. Se o nosso universo excedesse um determinado valor crítico, ter-se-ia enrolado numa bola que teria encolhido até um certo ponto e depois desaparecido, ou, na direção oposta, ter-se-ia estendido infinitamente. A concentração média de massa e energia tem de estar muito próxima desse valor crítico para produzir o universo que vemos, onde o espaço, em grande escala, é plano. Como o universo recém-nascido era quase infinitamente denso, a sua expansão só podia diminuir a densidade, como um torrão de caramelo que se torna mais fino à medida que é esticado. Na idade atual do universo, a densidade da massa e energia por unidade de espaço é bastante baixa, o equivalente a cerca de 6 átomos de hidrogênio por metro cúbico de espaço. Olhando para o quadro geral, o universo atual parece praticamente plano. Mas há um problema técnico. As equações da relatividade geral dizem-nos que, se o valor crítico alguma vez tivesse flutuado, ainda que por uma pequena diferença, o efeito no universo inicial teria sido enormemente amplificado, muito depressa. Não há dúvida de que o universo recém-nascido se manteve próximo do valor crítico. O que foi uma sorte. Se queríamos que o universo existisse como o conhecemos hoje e não em forma de célula ou a colapsar sobre si mesmo, mas os cálculos mostram que o universo inicial deve ter tido uma densidade extremamente próxima da densidade crítica, afastando-se desta por não mais do que uma parte em 10 menos 62, ou uma parte do enorme número 1 seguindo de 62 zeros. Como foi possível uma exatidão tão espantosa? A solução de Alan Guth, aceita como parte do modelo padrão, foi invocar um campo inflacionário que tem uma determinada densidade que nunca muda. Ao contrário do universo emergente, cuja densidade se vai alterando à medida que se expande. Numa analogia aproximada, um torrão de caramelo pode ser estendido até ficar muito fino, mas terá sempre um sabor doce. O seu sabor é plano, em todo o lado, seja qual for o tamanho do caramelo.
Na verdade, o campo inflacionário era como uma rede que mantinha o universo recém-nascido num percurso constante, mesmo nas condições extremas do quase caos. Em resultado, vemos hoje a quase planura em todas as direções para onde olhemos. Num estudo relacionado do mesmo período, Goethe apresentou uma solução com bases práticas para outro mistério conhecido como o problema do horizonte, que tem a ver com a temperatura uniforme encontrada em todo o universo. Não o analisaremos aqui, pois o problema da planura ilustra perfeitamente a afinação. Se a física alguma vez descobrir como integrar a teoria quântica e a gravidade, talvez um dia consiga explicar totalmente o cenário inflacionário. O princípio básico é que rugas do espaço no campo quântico ou vácuo acabaram por formar o universo visível e o seu conjunto de galáxias. Essas rugas ou ondulações podem ter sido produzidas por forças gravitacionais extremas microsegundos depois do Big Bang. Ver páginas 31 e 32, onde iniciamos esta discussão. O que sucedeu antes dessa inflação é menos certo. Chegar a uma explicação da era de Planck, existem desenvolvimentos teóricos que, por agora, estão fora do nosso alcance. E se a afinação tiver de existir? A confiança de tantas teorias atuais na aleatoriedade parece intuitivamente suspeita quando consideramos a beleza e a complexidade da criação, porque foi a física convencida a adotar esta posição. Apesar do design ser uma palavra abominável para os cosmologistas, é muito difícil olhar para a afinação sem suspeitar da existência de padrões escondidos e, logo que isto acontece, vemos-nos forçados a perguntar de onde vieram esses padrões, se tudo é supostamente aleatório. No último século, Eddington e Paul Dirac, um físico, repararam pela primeira vez na existência de certas coincidências em razões adimensionais, ou seja, em vez de se aplicarem apenas a dimensões muito grandes ou muito pequenas, essas razões ligam quantidades microscópicas e quantidades macroscópicas. Por exemplo, a razão entre a força elétrica e a força gravitacional. Presumivelmente uma constante. É um número enorme. Força elétrica, força gravitacional. Enquanto a razão entre a dimensão observável do universo, que presumivelmente está a mudar, e a dimensão de uma partícula elementar é também um número enorme, surpreendentemente próximo do primeiro. Dimensão do universo, partícula elementar. É difícil conceber que dois números enormes e sem relação entre si acabem por ser tão próximos um do outro. Dirac argumentou que estes números fundamentais devem estar relacionados. O problema essencial é que a dimensão do universo está a alterar-se à medida que o cosmos se expande, enquanto a primeira relação é, presumivelmente, imutável, visto que envolve duas supostas constantes. Para tornar o problema menos abstrato, imagine que nasceu a 5 km do seu melhor amigo. Durante toda a vida, permanecem grandes amigos, uma constante. E, sempre que se muda para uma nova casa, o seu amigo faz o mesmo. E as duas casas estão sempre a uma distância de 5 km. A mudança de uma casa para a outra é a parte variável. No mundo humano, o seu amigo pode decidir, por alguma estranha razão, que a distância entre as vossas casas deve ser de 5 km. Mas como decide a natureza fazer equivaler as relações que Dirac descobriu? A hipótese dos grandes números de Dirac foi uma tentativa matemática de ligar razões de modo a justificar que elas não fossem uma coincidência. Mas o princípio antrópico não estava já a fazer o mesmo? Não recorria à matemática avançada, mas, em vez disso, a uma cadeia lógica que pode ser intuitivamente compreendida. Um marciano que aterrasse no estado dos Yankees não teria grandes hipóteses de compreender as regras do beisebol apenas por ver o jogo.
mas poderia inferir que existia uma ligação entre todos os jogadores. As regras do jogo, que ditava todos os movimentos. Para quem não sabe as regras, ver um batedor fazer um bunt em vez de bater em cheio na bola parece aleatório, tal como muitos outros atos, tal como o de um corredor tentar ou não roubar uma base. O princípio antrópico tenta explicar algo semelhante, mesmo que nós, tal como o visitante marciano, não consigamos perceber as regras através da observação direta do universo. Os movimentos precisos deste dizem-nos que alguma ligação deve estar a conduzir o jogo. O princípio antrópico tem um fascínio especial para os dois autores do livro que tenho agora nas mãos, porque é um passo no sentido da possibilidade de um universo humano. Contudo, há uma falha perturbadora que nos arrefece o entusiasmo, a saber, coincidências não são ciência. Por exemplo, há raras ocasiões em que duas pessoas que se encontram na rua ou numa festa parecem quase iguais. Ou uma pessoa pode ser tão parecida com Elvis Presley, que trabalha como imitador deste. A coincidência é espantosa, mas seria falsa lógica afirmar que deve haver uma razão mais profunda para a sua existência. Se pensarmos no assunto, o princípio antrópico limita-se a declarar o óbvio. Estamos aqui porque existiram as condições certas para nos trazer aqui. Esta frase não tem qualquer poder explicativo. É um pouco como dizer: os aviões voam porque conseguem levantar-se do chão. Ainda assim, nada na física atual nos oferece uma explicação que ultrapasse a do princípio antrópico. Uma forma de lidar com as falhas do princípio antrópico é contrapor que as constantes se alteraram à medida que o universo evoluiu e estão ainda a alterar-se. Mas essa é uma possibilidade incómoda. É mais reconfortante acreditar em constantes intemporais que nunca farão oscilar o barco. A constante gravitacional e a velocidade da luz na fórmula E igual a mc ao quadrado estão totalmente comprovadas. Mas a sua estabilidade pode ser uma ilusão, e ilusão não é uma palavra reconfortante. Se nos livrarmos das constantes fixas, como viveremos? Como chegaremos ao trabalho? Ou combateremos uma infecção com antibióticos? Ou verificaremos o saldo de uma conta, a menos que nos fiemos em ilusões? A resposta é que viveremos melhor. As constantes intemporais não têm de ser atiradas pela janela. Só precisamos de ver para além delas e de compreender que, num universo participativo, os seres humanos têm um estatuto mais elevado do que os dos números, por muito avançado que esteja a matemática. Num universo humano, as constantes alteram-se para se adaptar a nós e não o contrário. Sabemos bem que esta é uma declaração bombástica. Estamos, neste momento, a construir a argumentação para a sustentar e o que nos propusermos fazer agora vai demonstrar que até as melhores respostas da física atual acarretam problemas insuperáveis, a menos que mudemos a nossa visão do mundo. Escolher um caminho em frente. No que respeita a este livro, o problema da afinação resume-se a duas escolhas muito claras. Por um lado, a afinação é um caso em que as coincidências se empilharam cada vez mais e a única explicação é a de que os seres humanos existem, por acaso, no universo certo. E este é o ponto de vista preferido pelos proponentes do multiverso e da teoria M, incluindo Stephen Hawking e Max Tegmark. Estes aceitam a possibilidade de universos quase infinitos que produzem todas as combinações possíveis de constantes, milhões das quais não se encaixam de modo a poderem formar a vida. Mas uma delas, fê-lo, e acontece que vivemos nela. Este é o equivalente cósmico a pôr 100 macacos a bater aleatoriamente em máquinas de escrever, esperando que acabem por produzir a obra completa de Shakespeare, depois de terem também produzido uma montanha quase infinita de palavras sem sentido. A aleatoriedade pura será a rainha se vivermos num universo que é apenas extremamente improvável. Que sorte a nossa! Em que medida exatamente temos sorte?
As previsões que se coadunam com as supercordas, partindo do princípio de que estas existem mesmo, são de 1 probabilidade em 10 para 500, o que corresponde a um número extremamente grande formado por 1 seguido de 500 zeros. É um número muito maior do que o número de partículas do universo conhecido. Sem macacos, escrever todo o Shakespeare é uma hipótese 1 milhão de vezes mais provável. Poderiam até escrever o resto da literatura ocidental, já agora. Mas a coisa torna-se ainda mais embaraçosa. Segundo a chamada teoria da inflação caótica, as probabilidades de estarmos no universo certo são ainda muito mais baixas, de 1. Eu nem consigo dizer este número. É uma coisa assim. Eu vou saltar um número. Uma coisa é afirmar que 100 macacos podem escrever Shakespeare se lhes for dado tempo suficiente. Outra muito diferente é declarar que não há outra maneira possível de Shakespeare ter sido escrito, que é o que alegam a teoria M e a hipótese do multiverso. Na verdade, a alegação central do multiverso é bem mais radical, pois afirma que todas as leis da natureza possíveis se desdobram de forma infinita, vezes infinitas. As probabilidades caem quando as hipóteses a favor e contra alguma coisa são ambas infinitas. Como diz Alan Guth, aqui na Terra é raro nascerem vacas com duas cabeças, mas podemos calcular as probabilidades de isso acontecer atribuindo um número a mutações específicas. Todavia, no multiverso, tanto as vacas com uma cabeça como as vacas com duas cabeças são em número infinito. Por isso, calcular, seja o que for, acerca delas é uma impossibilidade. Dissemos que existiam duas opções claras. A segunda opção, que preferimos, é a de que o universo se auto-organiza guiado pelos seus próprios processos de funcionamento. Num sistema auto-organizado, cada nova camada de criação tem de regular a camada anterior. Por isso, a geração de cada nova camada no universo, de partícula à estrela, à galáxia e ao buraco negro, não pode ser considerada aleatória, dado que foi criada a partir de uma camada pré-existente que, por seu turno, estava a regular a camada que a produzira. O mesmo se aplica a toda a natureza, incluindo ao funcionamento do corpo humano. As células formam tecidos que, por sua vez, formam órgãos, os órgãos formam sistemas e, finalmente, todo o corpo foi criado. Cada camada emerge do mesmo ADN, mas vão-se sobrepondo, por assim dizer, até que o pináculo do empreendimento, o cérebro humano, vem coroá-lo. Porém, por magnífico que seja o cérebro, em comparação com uma única célula do cólon, o mais ínfimo componente da sua estrutura multifacetada é cuidado e nutrido. O ADN desenvolveu esta capacidade de construir hierarquias porque aprendeu com todo o universo. Este sistema recursivo de auto-organização, para lhe darmos um nome científico, em que cada camada se curva sobre si mesma para monitorizar outra camada, está presente em toda a física e biologia. Por exemplo, os nossos genes produzem proteínas que monitorizam e regulam todo o genoma, escorregando-se das reparações e mutações do nosso ADN. No nosso cérebro, redes neurais criam novas sinapses e os espaços de ligação entre as células cerebrais que, por sua vez, monitorizam e regulam as sinapses pré-existentes que lhes deram origem. O cérebro entrega todos os novos conhecimentos, informações e contribuições sensoriais, associando-os ao que já sabemos. Quer estejamos a falar de genes e do cérebro ou de sistemas solares e galáxias, a auto-organização está presente. A existência requer equilíbrio, o qual exige retorno. Ao auto-monitorizar-se, um sistema pode corrigir automaticamente desequilíbrios. Cada novo pedaço do universo, por minúsculo que seja, tem de criar uma cadeia de retorno com o que lhe deu origem. De outra forma, não estaria ligado ao conjunto. Em termos humanos, seria um sem-abrigo. Vista desta forma, a afinação não é um mistério. Ninguém acha misteriosa a forma como o trem de engrenagem na transmissão de um carro se encaixa com precisão.
Se assim não fosse, o carro não funcionaria. Da mesma forma, um universo operacional tem de estar afinado, porque esperaríamos que se verificasse o contrário, que o universo fosse naturalmente desordenado, o que é realmente inato na natureza a todos os níveis é a auto-organização. Mesmo quando um acontecimento parece ser aleatório, enquadrando-se na matemática da aleatoriedade, é invocado algum tipo de finalidade, a começar pela finalidade omnipresente da homeostase, o equilíbrio dinâmico entre todas as partes de um todo. Na biologia ensinada no liceu, o exemplo clássico da homeostase é a capacidade do corpo de manter uma temperatura estável de 37 graus, apesar das condições térmicas variadas no exterior. Digamos que alguém está no exterior, no outono, sem casaco, e a temperatura cai subitamente. Dependendo do tempo de exposição, o corpo passará por uma série de passos táticos que visam garantir que os órgãos vitais não congelam, tais como a deslocação do sangue da pele para mais perto do centro corporal e a aceleração da caldeira metabólica. Vista ao microscópio, a atividade de cada célula isoladamente poderá parecer arbitrária e aleatória, até se perceber o que todo o corpo está a tentar fazer. A nosso ver, a afinação do universo demonstra como a natureza é sensível, pois equilibra galáxias, certificando-se, antes de mais, de que as partículas subatómicas estão em equilíbrio. A auto-organização está gravada no tecido do cosmos, agindo como um coreógrafo invisível fora do palco para guiar a evolução. Mas isto não deve ser confundido com a manobra de diversão de um design inteligente, criado por um Deus sobrenatural que está no céu. O bom funcionamento do universo é sustentado pelos processos quânticos que fazem rapidamente escolhas invisíveis e microscópicas, cujos resultados são visíveis ao nível da vida de todos os dias. Existirão os seres humanos no nosso planeta como vencedores de um jogo de roleta cósmico que lhes permitiu ultrapassar as probabilidades incrivelmente pequenas de encontrarem o universo certo? Ou existiremos porque nos enquadramos num esquema oculto da natureza? A maioria das pessoas responderá de acordo com a sua visão de mundo, que pode ser religiosa, científica ou uma mistura indistinta das duas. Seja como for, uma coisa é certa: se acreditarmos num esquema oculto ou num design grandioso, vê-lo-emos por aí. Participamos no universo encontrando a ordem e descobrindo de onde vêm os padrões. Einstein apontou uma verdade profunda ao dizer: quero conhecer a mente de Deus. Tudo o resto não passa de pormenores. Substituindo a mente de Deus por a finalidade do universo, temos um objetivo que vale a pena perseguir durante toda a vida.